Olá, sejam bem-vindos a mais um Caldo de Cultura. Eu sou o Sérgio Martins e hoje trago a ilustre presença de Isabela Boscov, The Boss, Marcelo Marti, meu companheiro de matéria de David Bowie, e Jerônimo Teixeira, o sujeito que organizou toda aquela maçaroca de textos. E como a gente já antecipou, o assunto é David Robert Jones, ou melhor, David Bowie. Começando, como é que a gente ficou sabendo da morte de David Bowie? Eu fiquei sabendo por você, Sérgio. WhatsApp, 6 da manhã em ponto. É um tarado da internet. Um WhatsApp aturdido, assim, morreu David Bowie. David Bowie morreu. Estou chocado. E daí eu falei, isso não pode ser verdade, porque o cara lançou um disco anteontem e o Sérgio tá viajando. Não, pior, David Bowie não morre. Não pode morrer. Não, a notícia é incompreensível. Para mim, até agora, é incompreensível. Irreal. Enfim, não é uma forma de vida humana. Eu não sei dizer se é certo dizer morreu, não morreu. Eu não sei o que acontece com os Starmen quando eles... Eu soube pro Facebook, nem foi o meu. Eu também recebi o WhatsApp do Sérgio, mas eu estava de férias, eu não estava olhando para o celular. Lá para Santas, na segunda de manhã, minha mulher está vendo o Facebook dela e disse, olha, todo mundo só está comentando isso, David Bowie morreu. Morreu nada. É que ele lançou disco 2 dias, é isso que eles estão comentando. Eu fui ver, não. E a primeira coisa que eu pensei, inclusive, porque ele tinha, em 2004, né, tinha inclusive dado um tempo nos shows, porque ele tinha tido um problema de cardíaco grave, né? Um bagulho de fumar, essa coisa toda. Eu achei, minha primeira hipótese, bom, foi coração. Uma coisa tão repentina, né? Essas coisas repentinas são coração. E aí não, e aí começou a surgir notícia de que não, o cara tinha um câncer, né, grave, aparentemente de fígado. Que o negócio já estava sofrendo disso há 1 ano e meio e conseguiu milagrosamente, né, manter isso tudo em absoluta surdina. Né? Não teve nenhum paparazzi, nenhum urubu da imprensa britânica. E mais que isso, ele descobrir isso. Programou tudo, né? Olha, isso é uma regra quase sem exceções na vida dele, né? Vida privada absolutamente distante dos olhos do público e a vida pública sempre no meio do palco, assim. É uma combinação difícil essa, né? Sim, como bastante. O cara consegue fazer uma... Bastante. Né? Ele tinha aquela secretária dele, a Coco Schwab, né, que controlava também acho que era uma pré-Liz Rosenberg, né, que cuidava da Madonna, que controlava todas as notícias em relação ao David Bowie e não deixava passar nada também. Né? E mais, ela ia, por exemplo, quando ele se mudou para Berlim, foi ela que foi lá, escolheu o hotel, né, bem, né, discreto, enfim. Bom, era discreto também porque ele não tinha grana nenhuma, né? A primeira parte da carreira dele, ele não ganhou grana. O que ele ganhou, ele torrou, né? Ele cheirou. Virou pó. Mas virou pó, literalmente. Mas ele ganhou muito pouco na primeira fase da carreira. Fame, na verdade, é isso. Mais do que sobre fama, tudo mais, é sobre managers, né? É uma música, diz assim, como eu odeio management. Que é uma música que você viu com o John Lennon, inclusive. Com o John Lennon, que também odiava management. Tinha mais razões ainda na vida para odiar management. No caso, a mulher dele. Teve o Alan Klein também, que era o empresário dos Beatles que roubou todo mundo no final, menos o Paul McCartney. Né? Que sempre foi muito esperto com essas coisas. Sempre foi muito esperto. Aliás, o Paul e o Bowie foi muito esperto também. Sempre foram muito pão duros, né? Assim, Tem uma entrevista dessa imersão, que quem escreveu a matéria, né, que está essa semana na Veja. Antes de eu comentar isso, vamos ver, tem um videozinho com todas as capas, que a gente fez 12 capas de Veja, para representar, né, as várias fases, com as músicas correspondentes. Nossa pessoa Zig Stardust. That Insane. Não é exatamente da mesma fase. A fase da Diamond Dogs, uma música um pouco mais... Hello, né? Heroes. No Lodge, né?
lives at stake. I'm lying in the rain, but I never wave bye-bye. Essa bateria. I've lived all over the world. I've left every place. Stars are never sleeping. Penúltimo disco. The Next Day. Stars Are Out Tonight. Lungs and the living. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. Quando você revê esse vídeo de Black Star, não sei se vocês já pararam para ver, é Eu não muito tive perturbador. coragem de rever desde que ele morreu. É muito perturbador. Eu tinha visto várias vezes Do antes, Lazarus? Lazarus e Ah, Black Star. Eu não tive coragem ainda, não consigo. Aquela alusão clara ali ao Major Tom, né, a caveira. Tem... Não, esse é a caveira do vídeo do Black Star. Do Black sim, Star, sim, né? sim, sim. Falando É. do Black Star. Então, eu achei mesmo que ele, assim, que era um apanhado. Eu achei que ele estava fechando ali o ciclo de Scary Monsters, na verdade. Que ele começou a derrubar o Major Tom, Que ele virou um junk. que ele virou um junk, extraviado e tal. Eu achei que ele estava amarrando isso por algum motivo. Nunca me ocorreu Que motivo fosse esse? que ele estivesse fechando o círculo definitivo, que não... Nunca me ocorreu, nunca me Isabela- ocorreria, não aceito. A Isabela no blog dela, isabelaboscov.com.br, que é um blog... .com, por .com, enquanto. Ah, tá bom, então. sorry. Logo mais .br, mas por enquanto .com. Enfim, a Isabela no blog dela, que é um blog de cinema, basicamente, né, fez um post que talvez seja o mais pessoal de todos aqueles, né, que é sobre Bowie, né? Provavelmente a coisa pública mais pessoal que eu já escrevi na minha vida. Usar a primeira pessoa já é raro, é uma coisa que eu venho fazendo há pouco tempo no blog, mas este foi um escancaramento. O primeiro dia eu estava tão desorientada que foi impossível escrever qualquer coisa. E daí no segundo dia eu falei, eu nunca vou conseguir sair dessa tristeza se eu não escrever alguma coisa a respeito. Daí eu mostrei para o Guilherme, para o meu marido, falei, e aí, você acha que sim? Daí ele, chorando, falou, vai, foi. Aliás, a gente tem o clipe do Lazarus. Vamos fazer a Isabela chorar de novo. Eu vou chorar de novo. Vocês não demora mais 2 Aliás, minutos, eu eu já estou confesso, chorando. eu chorei também. No Bowie? Sim. Eu ainda não estou conseguindo processar. Acho que talvez por ter escrito a matéria, né, e foi um fechamento insano e tal, eu não conseguiu cair a ficha, não. Assim. Eu tenho o objetivo do texto que eu coloquei no blog, que era sobre o luto por um estranho, porque você pode sentir um sentimento de luto absolutamente verdadeiro, e eu, infelizmente, conheço o sentimento de luto verdadeiro e profundo por uma pessoa que você nunca conheceu pessoalmente. Eu nunca fui fã no sentido de groupie do Bowie, não era assim que eu imaginava que eu ia casar com o Bowie, entendeu? Não é essas coisas de adolescente, nunca foi isso. Mas sempre foi uma afinidade imensa, assim, é como se você, reconheço uma pessoa parecida comigo. Acho que só com Joy Division depois eu senti mais ou menos a mesma coisa. Mas o impressionante é como pode ser devastador você perder uma pessoa que de alguma maneira ou de outra me acompanhou desde os 12, 13 anos de idade. E o que é mais louco é o seguinte, não é só um engajamento afetivo, como assim, se acontecesse alguma coisa com Robert Plant, espero que não, que ele esteja muito bem. Eu fui louca por Led Zeppelin quando eu tinha 13 anos, por aí também. Eu ficaria arrasada, chateadíssima, mas é quase só uma coisa afetiva hoje em dia e uma apreciação do quanto o Led Zeppelin foi uma banda interessante. O Bowie não, ele vai mudando, eu vou mudando junto com ele, as coisas que ele fez no começo querem dizer outras coisas para mim hoje, mas elas são tão importantes quanto, e é um engajamento intelectual também, não é só afetivo. Eu acho que a poética é tão sofisticada, a música é tão sofisticada.
sei lá, o universo todo que ele cria em torno da música é tão cheio de referências, é tão amplo, que continua fazendo um sentido imenso. Não é como ouvir Quadrophenia, Sim. hoje em dia, dizer, minha rebelião, ninguém me entende. Não é só isso, né? É algo extremamente pessoal. Faz muito sentido para mim ainda. E o Bowie é um caso curioso, porque ele não foi exatamente um artista popular, Não. né? Então, gostar história legal do Bowie era uma coisa como você pertencer a um culto, assim, né? Porque... Eu não sei se vocês viram uma entrevista em que alguém pergunta sobre Let's Dance e Tonight, né? Daí ele fala assim, minha fase Phil Collins. Daí ele fala, não quero falar mal do Phil Collins, não é isso. Mas eu estou dando um dia um show, sei lá, do Tonight, e aquelas arenas com 100 mil pessoas, e eu olho para aquilo e falo assim, gente, mas todo mundo que está aqui tem cara de quem iria num show do Phil Collins. É um show meu, então o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro da primeira vinda dele no Brasil, no estádio do Palmeiras, em 1990, e ele mandando assim, Space Oddity, nada. As pessoas... Aí, Stay, nada. Heroes, nada. Aí ele chega e fala assim, bom, pelo menos essa vocês conhecem, né? Aí toca Starman, que tinha aquela versão horrorosa do Nenhum de Nós, do astronauta de Eu me Mar. lembro e as pessoas cantavam em português. Cantava em português. Que vergonha, né? Que vergonha. Mas você referiu nisso nos primeiros posts do Facebook, que teve um período grande que a discografia do David Bowie não era lançada aqui, né? Não era. Esgotada, então era difícil não. você achar. Fora o Let's Dance, que foi realmente... Então, Olha, difícil toda a encontrar, fase de Berlim eu comprei em disco importado. Não tinha disco... Tinha Eu acho que- Low, tinha Station to Station. saiu no Low, Brasil, mas saiu acho que numa nos tiragem... anos Heroes, 90 não tinha eles Lodger, colocaram nem tudo, pensar. né? Lodger é um dos meus favoritos, talvez o favorito, nem pensar aqui. Não saiu de jeito Eu nenhum, mesmo né? fui conhecer, eu tinha um amigo em comum que gostava de punk rock, tinha o Heroes, era ficcionado pelo Heroes, e eu fui conhecer, estamos falando de 1982, eu fui conhecer o Heroes, né, o Bowie, Heroes, que era o cara dos clipes do Som Pop, né, do Ashes to Ashes, por causa disso, porque era um amigo que tinha esse disco, que era um disco raro, não tinha saído no Brasil, ninguém falava muito sobre David Bowie. E é curioso isso, porque o Bowie é muito mais uma entidade, né? As pessoas conheciam muito mais o Bowie pelos clipes, ou pelas aparições, ou pelos personagens, do que propriamente pela música. Né? No máximo você via assim, um clipe de China Girl no Fantástico, eu lembro como me marcou isso, né? Mas assim, Let's Dance e Tonight foram discos, foi a fase Phil Collins, Foi, como ele falou. Não que ele acha que, pelo menos eu vi ele dizer em algum lugar, que é o ponto baixíssimo artisticamente da carreira dele e tal. Nile Rodgers ficaria de coração partido de ouvir isso. Mas era o que todo mundo conhecia aqui. Na verdade é o seguinte, Bowie, se você não entende a letra, você perdeu metade do que está se passando, né? Aliás, deixa eu fazer um testemunho particular aqui. O Sérgio falou da loucura que foi fazer essa matéria da semana passada pelo seguinte, o Sérgio Martins, né, se chama um heróico, nosso hero for more than one day. Né? O Sérgio Martins estava de folga. Estava na praia de Boiçucanga. Estava em Boiçucanga, praia do litoral paulista. E ele escreveu a parte dele da matéria, que a matéria é coassinada pelo Sérgio e pelo Marcelo Marti. Eu sou só o ground control aqui. Celular. Ele escreveu no celular. Estava sem computador na praia, começou digitando. Quantos dedos você usa o polegar? Como é que Eu uso só o polegar. Só o polegar? Só o polegar, eu não consigo usar o polegar. Eu sou um... Eu trabalho retrobado, né? Porque como eu sou gordo, aí o polegar escorrega para as outras letras, né? Então você vai pegando assim. E o autocorretor vai interpretando do jeito que ele quer. Ele mudava Bowie. E aí apareceu. E aí, enfim, aí 12 capas. Faremos 12 capas, né? Curiosidade, tinha que ser 12 porque tinha que ser um múltiplo de 4. Primeiro se pensou em 10, mas tinha que ser um múltiplo de 4 por razões industriais. Tem gente que acha uma razão mística, né? Já me perguntaram isso. Existe alguma simbologia? Alguma coisa lá da fase que o Bowie se ligava ao ocultismo, Aleister Crowley, etc. Mas não, por razões industriais mesmo, tinha que ser um múltiplo de 4, foram 12. E aí a Isabel tá falando assim, você perder as letras já perde grande parte da coisa. E
eu, enquanto o Marcelo e o Sérgio, né, faziam a parte aí do texto, eu comecei a emergir nas letras para buscar citações, né, que coubessem na capa. Né, e foi uma experiência muito interessante. Assim, né. Realmente, acho que ele tem letras fabulosas, mas nem todas as letras fabulosas serviam para colocar na capa. Né. Life on Mars, que é uma das minhas favoritas, né, que é uma letra, né, ao mesmo tempo muito desesperada e muito cheia de nonsense, né, ao mesmo tempo muito ligada assim, na época e ao mesmo tempo ainda perfeitamente, faz todo sentido ainda hoje. É uma letra fantástica, mas você não encontra nenhum verso que você pudesse, né, colocar na capa. Tem muita elipse de sentido. Exatamente, é muito complicado. E tem uma das entrevistas também que ele diz... ele diz alguma coisa tipo assim, olha, o rock é coisa de americanos, os americanos sabem fazer rock. Né? Os ingleses, nós ingleses, né, quando vamos fazer rock, isso não é uma coisa da nossa raiz de fato, assim, não, blues, a gente não veio do blues, a gente não conhece isso, não veio da nossa terra, a gente faz com ironia. Nós somos irônicos a fazer rock. E isso é uma coisa que, às vezes, o modo como ele canta, né, eu acho que Boys é um caso, né? Boys keep swinging, boys... A maneira como ele canta, a ironia está na maneira como ele canta. Se você simplesmente reproduzisse Boys, né, numa capa de revista, ia parecer perfeitamente tolo aquela letra. Ia parecer que é uma letra de boy band, de fato. Né? Uma coisa... Não, você pega um exemplo bem óbvio, do Heathen, de 2002, tem uma faixa que se chama Everybody Says Hi. Né? Adoro ele essa faixa, canta né? dizendo, e é sempre uma despedida. Everybody says hi quer dizer adeus todo mundo, né? E é só pela maneira como ele canta, é só a entonação do hi que muda completamente o negócio. Ou seja, é difícil para burro de você acompanhar se você não está prestando atenção, se você não está interessado na música dele. Exige participação a música dele. Deixa eu podia rodar tem um vídeo bem antigo, 69, do Space Oddity. Eu ia até comentar isso, porque você tinha dado uma leitura do Major Tom, acho que no teu post no Facebook. Exato. Que era não, algo completo. Desculpe, mas eu acho que existe uma coisa recorrente em várias canções, né, da música popular internacional, assim, que é essa coisa o desejo de evasão, o desejo de fugir desse lugar, o desejo de algum lugar ou outro, de chutar tudo pra cima. E você tem o Submarino Amarelo, você tem o Trem Azul, etc. Eu acho que essa que é do primeiro disco dele, eu acho que talvez seja a versão mais radical que você encontraria disso. Mas né? eu só faço um reparo ao seguinte, o desejo de evasão. Acho que é uma música sobre evasão. Se você olhar, todos os discos do Bowie, do primeiro ao último, é isolamento e ou não Solidão, pertencer, Sim, transiência e efemeridade. Então, na verdade, assim, não é que o Major Tom quer se evadir, ele já está evadido. Sim, né? Não, mas ele se abandona, pela profissão de dizer, ó, minha nave sabe o caminho, né? Então, assim, ele se abandona para o espaço, digamos assim, né? E, aliás, essa é uma das frases que está na capa, quer dizer, o planeta Terra é azul e não existe nada que eu possa fazer. Né? Só que perde o blue, né? Perde o blue, exatamente. O blue, que blue do também é triste, triste. Do né? melancólico. Melancólico, né? Embora seja o Yuri Gagarin, né? A constatação famosa do Yuri Gagarin. Né? Então, tem tanta referência junta sempre, até numa frase simples como essa. Você precisa conhecer, saber o que o Yuri Gagarin falou, quem foi o Yuri Gagarin, porque ele estava lá e porque ele falou alguma coisa. Você tem que saber os sentidos de blue, o porquê There's Nothing I Can Do, é muita coisa sempre. É muito erudito o Bowie, na verdade, né? Um cara perfeitamente working class, totalmente working class, bem aquele proletariado londrino mesmo. Ele diz isso, aliás, de coração, mas muito erudito. Aliás, eu comecei a falar disso depois da Gayla. Entrou o vídeo das capas, eu esqueci de me comentar, assim, alguém falou do primeiro tempo que não tinha dinheiro, etc. Então, e tem uma entrevista dos últimos anos dele, que alguém pergunta sobre dinheiro, e ele diz assim, olha, eu sempre acho que não vou ter o suficiente para deixar meus filhos. É uma entrevista com o Jeremy Paxman, de 99. Né? Ele diz, eu sou working class, eu sou trabalhador, eu sempre acho que eu não sou gastador, nunca comprei carrão, nunca comprei avião, eu sempre acho que eu tenho que deixar mais para meus filhos.
Imagino que ele tenha deixado bastante. E vai deixar mais ainda, porque agora os discos deles O estão negócio voltando. realmente explodiu, né? Ele deixou muito. Depois de não ganhar dinheiro durante toda a primeira fase da carreira, ele aprendeu exatamente o que ele deveria fazer e ele ganhou muito dinheiro. A pergunta, aliás, a propósito dele ter vendido os primeiros anos do catálogo dele por 30 milhões de libras, alguma coisa assim. O que em 99 era uma quantia respeitabilíssima, foi só uma 55 parte. milhões. 55 milhões de dólares. Mas antes ele já tinha ido para a EMI com uma grana vultosa, que ele se recusou, inclusive, né, na entrevista coletiva, a falar por quanto a EMI estava levando ele e o catálogo. Né? E vale lembrar que o Black Star, e até uma ironia, né, foi o primeiro Bowie que agora foi direto para o primeiro lugar da Billboard. Né? Agora, eu acho assim... Espancando a Adele. Descontando a Adele. Eu acho que, primeiro, ele devia ser absolutamente essencial para ele ver esse disco ser lançado. A pessoa está muito mal, assim, para ela desapegar e morrer de um dia para o outro, assim, ele fez aquelas fotos em que ele aparece sorrindo, elegantérrimo, de eterno, pouquíssimos dias antes de morrer, né? E ele parecia bem inteiro. Desapega assim é porque fez o mais importante. Então, por algum motivo, era para ele absolutamente essencial. Segundo, eu acho que todo o disco foi concebido nesse espírito de urgência criativa, necessidade criativa, imperativa mesmo, porque eu tenho certeza que esse disco, mesmo sem a morte dele, ia ser um dos discos definitivos do Bowie. Assim, é muito bom. Inclusive, muito bom. E aí o Sérgio Martins pode nos explicar melhor, mas ele ir atrás do quarteto de jazz é uma forma até de você, né, gravar mais rapidamente um disco, né, numa urgência, porque... E na verdade já era uma continuação, porque aquela canção anterior que ele lançou na coletânea Sue, que trazia a orquestração da Maria Schneider, que é talvez um dos maiores nomes do jazz nos últimos 30 anos. E o Donny McCaslin, que tem o que é o dono do quarteto que gravou o disco do Bowie, é integrante da orquestra da Maria Schneider. Então já foi uma combinação. Então ele já começava a namorar essa turma. Né? E já era um grupo extremamente muito bem entrosado. Né? Aliás, a gente estava contando isso, né? O Bowie sempre teve músico bom, né? Sempre. Sempre teve músico bom. Né? Sempre. Guitarristas, você teve o Mick Ronson, o Slick, o Carlos Alomar. Aliás, o Carlos Alomar no Facebook dá pena, porque eu acho que o Carlos Alomar vai se matar, porque todo dia ele posta alguma coisa, chora e tal. E o Brian Eno. E o Brian Eno também. Né? E o Brian Eno. É gostado porque é conflitante o Tony Visconti. O Tony Visconti. O produtor dele, o produtor dele desde 69, desde 69. Né? E o Brian Eno aparentemente receberam e-mails mais ou menos, talvez no mesmo dia até, e os dois completamente diferentes, né? Pouquíssimos dias antes de morrer, para o Tony Visconti ele dizia que ele queria gravar um outro disco imediatamente, a seguir o lançamento do Black Star, e no e-mail para o Brian Eno ele fala: Brian, obrigada por todos os momentos ótimos que tivemos, eles nunca vão se perder e tal, quer dizer, devia estar numa... Ele deixou, parece 5 músicas inéditas. Tanto que a última conta que ele seguiu no Twitter foi Deus, né? Como? O Twitter do David Bowie, a última conta de Twitter a qual ele aderiu foi Deus. Agora a notícia... E olha, vamos dizer a verdade, que coragem se olhar de frente assim a coisa, hein? Por mais que você esteja desesperadamente querendo não morrer, e parece que ele lutou muito, ele certamente lutou muito, porque ninguém fica trabalhando e fazendo disco se não está determinado a derrotar a doença. Que coragem de olhar a coisa assim nos olhos, ele fez um ensinamento como meio bíblico, Jesus, assim, né? Enfrentar a morte para nos salvar, assim, né? Uma coisa... Para nos salvar da Adele, né? Vamos ver um pouco mais de clipe. A gente tem o clipe de Life on Mars também, que é outro clipe... É maravilhoso. Outra canção cheia de referências também. E eu acho que é a primeira mudança de impacto no visual dele, né? E olha, o clipe, se você considerar que esse clipe foi feito em 71, né? Esse é do Hunky Dory, né? É 71. 71. É uma abstração, é arte pop o clipe, olha isso.
aos olhos dele virando. Os olhos combinando com o terno, né? Não, e ele, como ele olha para cima, é tão teatral, tão... A diferença das pupilas também, né? É bem nesse clipe, agora. Quem tinha a pupila direita sempre dilatada. É isso que eu acho genial, assim, quem sabe exatamente o que tá passando. Eu acho, você falou, concordo, realmente, para entrar no universo dele, as letras, né, ter o conhecimento delas é fundamental, mas essa parte do Bowie ator, o Bowie performer, eu acho 50%. Não, assim, eu acho fortíssimo. Você pegar essa nuance eu dele... só acho que assim, ele só é quem não conhece Bowie, ou porque nasceu muito tarde para pegar né, tem algumas vantagens em ter nascido mais cedo. Às vezes eu descubro eu tenho 20 e poucos raro, anos, mas é raro. Para mim, a primeira coisa foi voz. Quer dizer, alguém... Eu estava na casa da minha madrinha e o filho mais velho dela colocou aquele... Sabe, você sempre sobra de festa quando você é uma caçula, né? Você acompanha suas irmãs e fica lá num canto, porque você tem 7 anos menos que todo mundo na festa. Alguém colocou aquilo no rock e eu falei, meu Deus, o que é isso? Daí o dono do disco falou assim, você tá Qual gostando? Qual disco era, Isabela? Ziggy Stardust. Stardust. Falou assim, você tá gostando? Eu falei, é bárbaro. Daí ele falou, então toma as letras. Daí me deu o encarte com as letras. Mas a primeira coisa é essa sensação da... É isso. Agora, o Pareles definiu, você está falando da voz, o Pareles definiu bem, né? Que o John Pareles do New York Times falou que essa coisa entre o David Bowie era um cantor de cabaré entronizado no mundo do rock, né? O cabaré acho muito forte, né? Nessa fase, principalmente, até inclusive o Thin White Duke, é muito cabaré de Berlim, 1920. Ele tinha que ir para Berlim. Berlim foi o centro criativo dele. O Bowie corria o risco de ter se perdido na pantomima se ele não tivesse ido para Berlim no meio dos anos 70. Assim, e conhecido o Brian Eno. Até por uma questão de sobrevivência. E ouvido Kraftwerk, porque tinha que ouvir muito Kraftwerk mesmo, né? É engraçado, eu tava os Sex Pistols explodindo na Inglaterra e ele ouvindo Kraftwerk em Berlim, né? E aquelas bandas... Nem aí, né? Não. Ele já tinha feito o punk dele antes disso. Aquilo, Diamond Dogs, né? Muito punk. E aquelas bandas alemãs obscuras, né? O Can, Noi, né? Originalmente ele tinha planejado Diamond Dogs como uma ópera baseada no 1984 do Orwell. Daí a viúva do Orwell barrou. Não, ninguém vai fazer ópera rock com o romance do meu marido, não. E ele reformatou a coisa toda. Né? Na lei das biografias. Agora, ele reformatou a coisa toda enfim, é um universo meio distópico. Os Diamond Dogs é uma espécie de gangue. Mas tem lá o Big Brother, uma canção chamada Big Brother, e tem uma canção chamada 1984. Né? Eu gosto dessa fase do Young Americans. O que vocês acham da gente aproveitar e aqui em massa repudiar o conceito de fases e personas e tal? O Bowie era um cara que tinha certa dificuldade em se achar no palco no começo. A hora que ele botou maquiagem e fantasia, ele entrou... ficou confortável para ele. É mais ou menos... O Laurence Olivier não conseguia interpretar sem nariz falso. Tinha que ter nariz falso, porque senão ele não conseguia. Ele virava uma droga de um ator se não tivesse um nariz falso. É mais ou menos a mesma coisa, né? A pessoa é tão crítica a maneira como ele faz música que ele precisa de uma outra persona. Ele precisa colocar uma distância entre ele e o que ele está fazendo. Agora, na verdade, são tudo efusões vindas da mesma matriz. Né? São fases musicais diferentes, são interesses diferentes, mas é tudo o seguinte, uma curiosidade absolutamente extraordinária sobre música, arte, o mundo, as pessoas, si mesmo. É isso que eu acho absolutamente interessante. Se ele fosse um pintor, se fosse a vocação maior dele, ia ser... Entendeu? A mesma coisa, é isso que eu quero dizer. Eu acho que assim, o que ele tem dentro dele acha veículos, diferentes formas diferentes, se plasma em aparências diferentes, mas é sempre
ele, ali no centro. Eu acho muito Agora, você interessante. estava Que falando ele do Laurence criava como um Olivier. pintor, ele falava, né? Que era coisa Você estava das falando do Laurence camadas. Olivier. A gente tem uma trinca de vídeos, que é o Ashes to Ashes, o Let's Dance e o China Girl. E uma das discussões que a gente teve fazendo a matéria, você tem o Bowie, acho que foi um dos primeiros caras na música pop a ter essa concepção cinematográfica do videoclipe. O clipe de Ashes to Ashes, por exemplo, você tem 3 cenários diferentes, você tem os personagens que ele constrói. E as narrativas são abstratas também, né? São quase ficcionais, né? O Will Self, um escritor inglês, escreveu um texto muito interessante no New Statesman, logo que morreu o Bowie. Tem várias considerações interessantes e uma delas é sobre Ashes to Ashes, né? Que o Will Self também foi viciado em heroína, né? Sim. E ele diz assim que ele não conhece assim, uma descrição melhor assim, do que da experiência de você ser viciado e tentar se livrar, né, do que Ashes to Ashes. E ele acha que o clipe, inclusive, retrata isso também. Genial ele dizer isso, assim, eu nunca fui viciada, na verdade, nem curiosa por experiências alteradoras de consciência, porque eu já acho a minha tão alterada normalmente, que eu tenho medo que possa acontecer. Mas, e porque eu amei o cigarro desde o primeiro dia, imagina se eu tivesse amado alguma outra coisa também, né? Agora, assim, eu tento me livrar da coisa, mas the little green wheels are following me. As rodinhas verdes estão me seguindo. Eu não tenho a menor ideia o que são rodinhas verdes, mas eu entendo perfeitamente a sensação. Se alguém me dissesse, como que você vai dizer o que é aquele encosto de um vício, de uma compulsão atrás de você? The little green wheels are following me. Isso que é eu não posso usar a palavra aqui. Isso que é bárbaro. Isso é poesia. Realmente notável. Notável. Isso é poesia, isso é poética. Isso é realmente você ter o dom da coisa. A imagem se explica em si mesma, mesmo que ela seja inacessível para você. O China Girl, que você viu no Fantástico, né? Pois é, foi, acho que... Talvez, 83, né? Eu fui conhecer Bowie tardiamente. Foi, acho que a primeira vez que eu vi um Bowie. Eu conhecia a parte baba, né? O Let's Dance e tal, mas... Bom, o China Girl que realmente é respeitável. O China Girl, embora tenha sido composto com o Iggy Pop em Berlim, ele é do Let's Dance. Aí o Bowie é que o Iggy Pop gravou no The Idiot. A fase do Iggy Pop é bem... A versão do Iggy Pop é melhor que a dele. Por algum motivo, parece que o Bowie detesta China Girl. Detestava China Girl. Detestava. É que eu li, se não me engano, ele achava que ele não conseguiu chegar onde o Iggy Pop chegou, na interpretação, que é realmente que está no Idiot, né? Que é um grande disco do Iggy Pop. Mas é muito... Mas eu não sei se tem algum outro motivo. Parece que ele tinha aversão, assim. Parece que, por algum motivo, essas coisas estranhíssimas, né? Ele e a irmã eram muito amigos da Rosie O'Donnell. Mas amigo, assim, de Rosie vai passar o Natal lá em casa, entendeu? A Rosie O'Donnell é uma pessoa um bocado autêntica também. Sim. Eu entendo Ela fala na lata, afinidade, E parece que ela vivia pedindo pra ele, eu quero que ele cante China Girl pra mim. E a irmã falava, no China Girl, don't ask him to play China Girl, he hates China Girl. Parece que ele odiava realmente. Mas daí ele canta Rosie Girl pra ela fica super feliz. Assim. Aliás, é incrível na autobiografia do Nile Rodgers, né? Quando o Nile Rodgers comenta com o Bowie e falou assim, poxa, eu fazia disco music, você é o David Bowie. O que você quer que eu trabalhe com você? Ele falou assim, give me hits, I want hits. E eles estouram, né? De uma maneira... Esse é um documentário bem bacana com o Nile Rodgers. Também na autobiografia dele ele também fala isso. Eu vi ele falando isso no documentário. Coincidentemente, o Nile Rodgers também, acho que ele fez um transplante de fígado ou de rim. Acho que foi uns rim. 2 anos atrás. Também tá bem. Ele diz que ele vai um dia de cada vez, assim, né? Tá Tem bem. idade também, tá? De vez em quando submetem ele a torturas inimagináveis. Por exemplo, aqui no Brasil ele teve que abrir pro Jota Quest, mas ele tá muito bem. Muito bem. Porque se ele sobreviveu a isso, ele tá muito bem. Esse clipe de Let's Dance também, que é maravilhoso. É maravilhoso.
blues and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Você não acha que ele só começou a gostar da voz dele mesmo, a aproveitar a voz dele do Lodger, assim? Por aí. Apesar que eu acho que Acho que no Station Station to Station. É, no Station to Station já. Maravilhoso. É, Porque ele canta aquela Wild is the Wind, que é é verdade. Word É on a verdade. Wing também é uma música. É. Mas chegar É quase nesse um barítono Sinatra, aqui, cantar daqui e tudo mais. Que é coisa do Scott Walker, né? Que é um dos cantores que ele mais adora, assim. Mas aí, acho que no Let's Dance ele se reinventa como crooner também. Acho que tem essa... Eu lembro de ver o clipe do Let's Dance pela primeira vez. Na verdade, o show, era um vídeo do show, fui ver no Sim. Carbono 14. É o Sirius Moonlight, né? Serious Moonlight. E, nossa, que coisa absolutamente inacreditável. Que eu falei, gente, olha o Bowie de terno, aquela crista loira, rosas pegando no o palco. microfone só com 2 dedinhos, assim, né? Os outros caras de terno fazendo assim, atrás. Muito bacana. muito imprevisto. Bom, gente, infelizmente, nosso diretor Xande já avisa que estouramos o tempo. Então, vamos ter que encerrar o caldo de cultura. Não sem antes passar o clipe de Heroes. Por favor. We can be heroes just one more day. Quero lembrar aqui, só para encerrar, que fizemos um caldo de cultura de retrospectiva do ano, no ano passado, 2014 2015. Eu falei que eu não E Sérgio Martins terminou dizendo, o Bruno Maia, que estava aqui com a gente, perguntou como é que vai ser o próximo ano, o que a gente pode esperar do próximo ano. O Sérgio Martins começou dizendo assim, o ano não pode ser ruim, e nós vamos ter, vai começar com um novo disco do David Bowie. Começou muito bom e muito ruim, pelo mesmo motivo. Eu acho que você não está errado, porque, enfim, o disco é maravilhoso e estamos aqui falando de Bowie. Mas eu falei que eu ia. Close, Isabela, real fan. Comprovou. A gente Mas é só eu não consigo aceitar a ideia de que não vai ter mais um disco do Bowie. Eu acho isso importante. O que ele simboliza é uma... Eu li em algum lugar no Facebook isso, nossa, né, tá todo mundo triste, mas olha o lado bom, né, Terra teve bilhões de anos e você foi feliz de estar ali, vivendo ao mesmo tempo que David Bowie, né, é tipo daquelas figuras como os grandes artistas plásticos, que eu acho que talvez a melhor comparação para ele, mais do que algum cantor, né, algum roqueiro, é comparar com algum, sei lá, algum velho mestre, assim, né, um cara que estava sobre até sem igual, sem paralelo, realmente, né? Não tem muito. E a gente teve muitas vezes a oportunidade de desfrutar isso em loco, né? Sim. Sair um disco que você... E como a Isabela falou, aquela coisa que acompanha a sua vida, vai readquirindo significados, né? Você vai mudando, né? Sei lá, você ouviu The Man Who Sold the World nos anos 80, depois ouve hoje, né? Muda. Para quem não conhece o começo da carreira do Bowie, só uma dica... Assim, veja ele cantando com letra na mão, 5 Years. 5 Years é lindo. Se você não se convencer, não tem mais nada e que possa ser dito. Moon Age Daydream também, Moon Age Daydream. É que 5 Years, além de tudo, tem aquele sentimento, assim. Tem a coisa... não é a urgência, talvez seja não pega o significado total, uma coisa... Não é, eu acho que desespero querendo nisso explodir, que ele... assim, sempre pegou essa sensação, é aí que ecoa, assim, exatamente na mesma frequência. A transitoriedade, a efemeridade das coisas. Efemeridade. Assim, tudo que você tem vai passar. Tudo vai mudar. Nada vai continuar igual. Não continua. Por falar em efemeridade, chegamos ao fim. E Bowie virou o nome de uma constelação, gente. Essa de verdade. E Bowie virou uma constelação de verdade, falamos graças na aos matéria astrônomos e virou belgas. mesmo depois. Obrigado, Valeu, colega. Bélgica.